Bom dia, crianças, tudo bem? Olha só, hoje nós temos aqui aula de língua portuguesa, matemática e ciências, né? Então, deixa eu colocar aqui o conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar de um conteúdo novo chamado de aposto e vocativo. Então, olha só, prestem bastante atenção nessas partes, nesses trechos destacados do texto. Número 1, releia esse trecho que inicia o conto A Aposta. Então, nós lemos, né? O último texto que nós fizemos a leitura foi A Aposta. Você tem esse trecho. Um dia, Nasruddin disse para Fátima, sua esposa: de hoje em diante, é você quem vai dar de comer ao nosso burro. Letra A. Nesse trecho, a quem Nasruddin está se dirigindo? Ou seja, a quem Nasruddin, com quem Nasruddin está falando. Então ele fala, né? Um dia Nasruddin disse para Fátima. Quem é Fátima? Sua esposa, certo? Então, o Nasruddin está se dirigindo a quem? Está falando com quem? Com a Fátima, a sua esposa. Letra B. Assinale a resposta que completa a frase. O trecho destacado refere-se ao. Trecho destacado é o quê? O que está aqui escrito de verde, sua esposa. Então, esse trecho destacado se refere a quê? Ao substantivo Fátima, que é o substantivo próprio, né? Explicando que ela é a esposa de Nasruddin, ou o termo sua esposa se refere ao substantivo Nasruddin, explicando que ele é o marido de Fátima. À primeira vista, você pode pensar, mas as duas frases querem dizer a mesma coisa. Mas não, preste atenção. Sua esposa está se referindo à personagem Fátima, sua esposa está se referindo ao personagem Nasruddin. Sua esposa é mulher, não é? Então, se é mulher, ela está se referindo a Fátima. Então, prestem atenção, tá? Número 2. Ao falar sobre Nasruddin, o narrador esclarece que é uma personagem, que essa personagem. Quem é essa personagem? Leia esse trecho. Naquela cidade, todo mundo conhecia Nasruddin, um personagem lá do Oriente. Se todo mundo conhecia Nasruddin, a quem o narrador se dirige ao esclarecer que ele era uma personagem do Oriente. Então, o narrador, lá no texto, fala que todo mundo conhecia Nasruddin. Só que, quem ainda não conhece Nasruddin? Quando o narrador escreve um texto, ele está escrevendo para quem? Não é para o leitor? Então, quem ainda não conhece esse personagem do Oriente, quem ainda não conhece o Nasruddin? Nós, os leitores, né? Então, os leitores ainda não conhecem o Nasruddin. Logo em seguida, nós temos aqui uma pequena explicação sobre o que é aposto e vocativo. Vou tentar deixar da forma mais fácil possível para vocês. Olha só. O termo destacado em verde no trecho da atividade 1 refere-se a Fátima, e no trecho da atividade 2, a Nasruddin, no trecho da atividade 2, a Nasruddin. Vamos revê-los. Um dia, Nasruddin disse para Fátima, sua esposa. Então, eu falo que aposto é uma explicação do termo que veio antes. Então, nós temos aqui a palavra Fátima, vírgula. Quem é Fátima? Sua esposa. A esposa de quem? Esposa do Nasruddin, não é? Porque o texto está falando sobre isso. Então, o aposto é a parte que explica o substantivo, a parte que explica um sujeito, a parte que explica alguma coisa no texto. Então, se eu falar assim, por exemplo, Liliane, professora do quarto ano D, explicou aos alunos. Então, eu estou usando o nome Liliane, que é um substantivo, vírgula. Quem é a Liliane? A professora do quarto ano B. Então, eu estou explicando a palavra que eu disse anteriormente, que foi Liliane. Então, Liliane, professora do quarto ano B. Professora do quarto ano D é a explicação, então eu digo que isso é um aposto, explicou aos alunos. Certo? Deu para entender? Então, o aposto explica mais ou menos o que é a palavra que veio antes. Então, se eu disser, por exemplo, assim,
Luana, filha de Pedro, se perdeu no caminho. Então, eu estou dizendo que uma pessoa chamada Luana, mas não é qualquer Luana, é a Luana, filha do Pedro. Então, Luana, filha de Pedro, se perdeu no caminho. Então, quando eu explico, eu dou sinais ou dicas do que eu estou falando, isso é chamado de aposto, tá? E aqui no segundo exemplo, temos também, na segunda frase, né, no segundo trecho, nós temos um outro exemplo. Todo mundo conhecia Nasruddin, um personagem lá do Oriente. Então, nós temos aqui o nome Nasruddin, vírgula, e vem uma pequena explicação de quem é Nasruddin, uma identificação de quem é esse personagem, né? Então, essa identificação, ela é chamada de aposto. E aqui vem te explicando, o termo que se relaciona a outro, explicando, especificando melhor ou esclarecendo algo sobre o que se disse ou o que ainda vai ser dito é chamado de aposto. Veja mais um exemplo. Nasruddin, marido de Fátima, é o protagonista do conto. Eu poderia dizer apenas assim, Nasruddin é o protagonista do conto, mas nós dissemos aqui um complemento, né? Utilizamos um complemento na frase, explicando, dando dicas de quem é Nasruddin. Então, Nasruddin, marido de Fátima, é o protagonista do conto. Em seguida, nós temos aqui a nossa outra atividade em língua portuguesa, né? Na página 111, número 3. Releia o que Fátima disse ao ver Nasruddin todo sujo de sopa. Meu pobre marido, o que aconteceu? Que expressão Fátima usou para se dirigir ao marido naquela situação? Então, ela se dirigiu ao marido chamando ele de quê? Ela não chamou o marido de Nasruddin. Ela não chamou o marido de só marido. Ela chamou o marido de meu pobre marido. Então, ela fez um chamamento. Ela deu uma atenção especial na forma como ela ia chamar o marido. Essa atenção especial, esse chamamento, a forma como eu chamo a atenção em determinada parte do texto, é chamado de vocativo. Então, que expressão Fátima usou para se dirigir ao marido naquela situação? Ela usou a expressão meu pobre marido, né? Leia novamente uma fala presente no texto da página 104. Conta Clau Nogueira. Senão daqui a pouco a gente derrete de tanto calor, né? Então, olha só, nessa frase, sublinhe a informação que corresponde ao nome da pessoa a quem o menino se dirige para pedir que conte uma história. Então, você vai sublinhar aqui nessa parte do texto, nesse trecho, o nome da pessoa a quem o menino pediu para contar a história. Qual que é o nome que aparece aqui? Clau Nogueira, né? O terreno usado para se dirigir, quer dizer, o termo usado para se dirigir à pessoa com quem se fala é chamado de vocativo. Veja alguns exemplos. Professora, a festa será mesmo no próximo sábado? Então, ele está chamando. Ó. Professora, quando a gente chama, né, quer chamar a atenção, quer falar, né, especificamente com alguém, a gente fala que esse termo utilizado se chama vocativo. Então, quando eu falo, professora, a festa será mesmo no próximo sábado? Então, professora é vocativo. Por que não é aposto? Porque eu não estou explicando quem é essa professora, né? Aí a professora diz, não, turma. Turma é o pessoal com quem essa professora está conversando. A festa foi transferida para o próximo domingo. Outros exemplos que eu posso dar para vocês sobre vocativo. Por exemplo, você fala assim, ei, feche a porta. Eu estou chamando, então, ei, estou chamando, fecha a porta. Então, esse ei é vocativo. Ou se eu falo assim, pessoal, agora vamos prestar atenção. Eu estou chamando alguém para fazer alguma coisa. Então, a palavra pessoal é vocativo. Em seguida, nós temos aqui uma tirinha, né? Leia a tira da personagem Suriá. Então, ela fala assim, deixa eu ler aqui no livro, porque tá muito ruim a leitura. Luca, presente. Marion, presente. Silvio, presente. Suriá,
Aí, de repente, a Surya aparece, né? E aí, você vai observar aqui que é a garota do circo, né? A tirinha nossa, então ela vem fazendo malabarismos, né? E aí, ela fala, desculpa, dona Irma, eu perdi o trapézio da 7. Então, na verdade, não é fazendo malabarismo, é fazendo trapézio, né? Malabarismo com as bolinhas. Desculpa, dona Irma, eu perdi o trapézio da 7. Então, olha só, ela fez aí uma piada, né, no final com a professora. Letra A, que está aí ao lado. Que situação escolar comum no começo da aula é representada na tira? Então, nós temos uma situação aqui vivenciada em toda a sala de aula. Que situação é essa? Lá no início da tira. Então, você vai voltar aqui no início da tira, né? No começo. Quando ela fala, Luca, aí alguém responde, presente. Que situação é essa? Que momento da aula é esse que as pessoas falam presente? A hora da chamada, não é verdade? Então, que momento é esse? A hora da chamada da turma. Logo em seguida, vocês têm aí atividade de matemática que está em anexo no roteiro de vocês. Vocês vão realizar cálculos de divisão, armar, tá? Eu estou vendo aí algumas contas que só colocam o resultado na frente. Eu sei que quem faz isso é porque está usando a calculadora, porque quem sabe realmente fazer não vai usar a calculadora, na verdade. E então, quem sabe fazer vai montar a conta aqui, resolver bonitinho. Eu já deixei vídeos lá no grupo de como que resolve cálculos de divisão dessa forma. A única diferença é que agora são 3 algarismos, né? Unidade, desenho e centena. E por fim, nós temos a atividade de ciências, que está no roteiro de vocês, que pede para vocês fazerem uma pesquisa e um resumo sobre o coronavírus ou Covid-19, né? Que é a mesma coisa. Então, vocês vão pesquisar aí na internet ou em jornais, vocês têm, se às vezes vocês têm aí algum documento, tipo jornal, revista, que fale sobre esse assunto. E aí vocês vão falar para mim como foi que surgiu o coronavírus, como se espalhou, formas de contágio, né, como que as pessoas passam para as outras pessoas o coronavírus, como que a gente pode se proteger dessa doença, quantas pessoas morreram no Brasil até o dia de hoje, né? Então, nós estamos no mês de junho e aqui no Brasil nós começamos as medidas de isolamento lá no mês de março e hoje, quantas pessoas já morreram em nosso país por conta do coronavírus? Vocês vão fazer essa pesquisa. O que é isolamento social e por que é tão importante? Por que o governo, né, as pessoas, a Organização Mundial da Saúde diz que é tão importante fazer o isolamento social? Então, vocês vão buscar as informações na internet, vão retirar apenas as partes mais importantes, por isso que é um resumo. Então, vocês vão tentar fazer de uma forma bem resumida, mas contendo todas as informações necessárias, principalmente esses pontos que estão aqui, né, que vocês devem abordar no texto de vocês. Vocês podem imprimir a folha, que vai estar disponível também no grupo, ou vocês podem fazer no próprio caderno de vocês. Mas vocês devem colocar o cabeçalho, se for fazer no caderno, né? Deve observar os parágrafos. Sempre que você concluir uma ideia, você começa um parágrafo novo, mais ou menos a distância de 2 dedos. Usar as pontuações necessárias, né? Vírgula, ponto final. Usar a acentuação, escrever corretamente as palavras. E para isso é necessário você sempre escrever e fazer a leitura do seu texto, sempre que você terminar. Fazer uma autocorreção da sua produção, né? Isso é fundamental para tudo aquilo que a gente escreve. Então, aguardo aí a produção de vocês. Podem gravar um vídeo, né, fazendo a leitura. E bye, bye. Até mais.